Dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo tranquilo? Então vamos começar a aulinha de Química Orgânica. Você sabe que Química Orgânica é a Química do terceiro ano. Então por que Química do terceiro ano? Porque ela depende de vários conceitos. Para entender plenamente, ela depende de alguns conceitos que vocês teriam previamente, como alguns elementos químicos, a parte de ligação química e outros conceitos que são interessantes para vocês verem que vêm de conceitos que são dos anos anteriores. Mas ela é uma química bem simples, boa de ser entendida, ela não tem praticamente cálculo de grande proporção dentro dela. Então é uma química que ela é legal, só que usa uma linguagem bem específica da química. Por isso precisa prestar bem atenção para você entender bem ela. Tudo bem? Então, primeiro, química orgânica. É um conceito, uma parte da química. A química é dividida em partes. Então tem a química inorgânica, química geral, química analítica, físico-química. São algumas das químicas que nós temos dentro do estudo da química. Vocês não precisam saber as divisões, vocês entender os conceitos que tem em cada um delas. Então, cada uma delas tem alguns conceitos. A química orgânica, vamos entender um pouco sobre ela, onde ela é aplicada e tudo que tem relacionado a ela. Uma das vantagens da química orgânica é que ela tem enorme aplicação. E aí que está o encanto dessa parte da química, tá bom? Então vamos lá. Química, primeiramente, química orgânica. Vamos tratar alguma parte histórica. Em 1777, Torben Bergman fez uma divisão. Orgânico é aquilo que tem origem em seres vivos. Por um exemplo, vamos pegar uma carne. Carninha de frango aqui, tá bom? Então, mataram o frango. Olha só. Então, o frango, carne dele é orgânica, porque ela vem de um ser vivo. Tá bom? Então, vantagem está em casa. Olha só, tem acesso fácil às coisas que nós precisamos. Tudo bem? Química inorgânica é de origem mineral. Tudo bem? Então, por exemplo, metal. Olha só, o garfo é de metal, ele não é orgânico, ele é de origem mineral. Então o Bergman fez essa divisão. A divisão ela é nada sofisticada porque é uma primeira divisão, mas o primeiro conceito sempre é melhorado. A teoria que foi bem descrita, né, foi a teoria da força vital, que é tudo que tem origem na vida, ela é orgânica. Olha outros exemplos. Nós temos uma maçã. A maçã, ela vem de planta. Então, tudo que vem de uma planta, seja um galho, um fruto, ela tem origem de um ser vivo. Então, ela é orgânica. A composição básica de qualquer ser vivo é orgânico mesmo. Nós temos aqui iogurte. Iogurte vem... Uma boa composição do iogurte é o leite. O leite vem normalmente da vaca. Então, ela é um ser vivo, gera algo que é vivo. Então, a teoria da força vital diz que ela é orgânica. Papel. Vocês sabem que o papel vem de árvores, do corte de árvores. Então, o papel, como tem origem em algo que é vivo, ele também é orgânico. Bom, madeira, lápis, tem a parte da madeira. A madeira do lápis, ela é orgânica porque ela tem uma origem em um ser vivo. Tá bom? Essa é a teoria que perdurou. Aí cerca de quase 21 anos, né? Quase não. Deu 21 anos. A teoria foi quebrada por Waller. Waller fez o seguinte. Se era só o que é vivo que poderia produzir algo vivo, você não teria como criar algo em laboratório. Então, Waller pegou e fez a síntese da ureia em laboratório. Ureia é um adubo. Então, se você usar dejetos, fezes, urina de animais, isso pode ser o ser humano mesmo, né? Ou também de qualquer animal. Se você usar como adubo,
Isso vai funcionar perfeitamente para adubar sua plantação lá. Existem estações de tratamento de esgotos que fazem o tratamento de dejetos que são humanos. E eles conseguem, eles podem utilizar isso em plantações. Obviamente faz-se um tratamento de vários meses, tratamento biológico, tratamento físico e tratamento químico dessas fezes, para elas não carregarem nenhum tipo de componente biológico que cause algum problema no momento em que for aplicado na plantação. É óbvio, ele fica totalmente inócuo de algo que possa fazer mal para a saúde, tá bom? Então ele não pode, ele tem que ser totalmente limpo, digamos assim, tem que ser eliminado os componentes que tenham alta carga biológica, ou química, ou física, né? Qualquer carga que tenha, então só coloca lá para funcionar como adubo mesmo, é a propriedade que é usada dentro do adubo ali. Essa teoria do Waller serviu para um grande avanço científico no século passado. Tá bom? Então, por um exemplo, olha só. Combustíveis. Combustíveis são a base de vários combustíveis que são feitas as queimas, as combustões, elas são a base de carbono. Aqui tem a gasolina, que será bem falada posteriormente. Ainda teríamos, por um exemplo, as comidas que nós temos no nosso cotidiano. Então, uma alface, um repolho, uma carne, o arroz, o feijão, todos têm sua origem em grande composição orgânica. Nós temos aqui os plásticos, os polímeros. A base deles é carbono, plástico, polímero. Então acredite-se que nós estamos na era do plástico, na era do carbono. Pelo ponto de vista histórico, passamos pela idade dos metais, da pedra polida, pedra lascada, chegamos na idade dos metais, idade do bronze. E hoje em dia estamos na era do carbono, tá bom? Então, para a era do carbono, nós temos inúmeros estudos de plásticos. Então, por um exemplo aqui, nós temos um plástico, um polímero, tá bom? Aqui nós temos o papel, o papelão, que a composição básica dela é carbono. Hein? Nós temos, olha, outros tipos tecidos, cada vez uma grande evolução científica de tecidos mais leves, mais impermeáveis, que a pessoa use e não transpire com facilidade. Nós temos ainda aqui o etanol, usado como limpeza, usado como bebida alcoólica. Ele tem a sua origem, o etanol é orgânico. Nós temos aqui a questão da grande evolução que nós temos atualmente, a questão da estética, que é muito difundida. Nós temos muita aplicação da química orgânica nesse sentido também. Nós temos, olha só, perfumes, o componente básico de perfumes é orgânico. Nós temos, na questão estética também, shampoos e condicionadores. Nós temos cremes de barbear, nós usamos solventes orgânicos para tintura e também é usado em unhas, por um exemplo, esmaltes. O removedor é a acetona, que é também um componente que depois nós vamos ver o nome científico dela, também é orgânico. Nós temos os produtos de limpeza, que alguns deles são de origem orgânica. Nós temos, olha só, papel higiênico, é orgânico. E aqui, outro produto de origem orgânica, olha só. Nós temos aqui fralda descartável. E daí nós refletimos sobre um ponto de vista bem interessante dentro da química orgânica. A questão do grande problema ambiental que nós temos atualmente, a questão do lixo. A questão de água, a gente pode pensar, mas vai acabar a água do mundo? Provavelmente a água não. A água limpa, de fácil acesso, sim.
mas tem como, por um exemplo, dessalinizar as águas do mar. Então tem um meio. Se vai ficar de fácil acesso a todos? Não sabemos. A questão da poluição do ar. Tem vários pesquisadores questionando sobre a existência ou não do efeito estufa. Então, por isto, nós podemos entrar em contradições. É um grande problema? Pode vir a se tornar. Mas o problema é que nós temos que não tem questionamento de nenhum cientista, é a questão do lixo, o chamado resíduo sólido. Você pega e usa essa fralda descartável. Quanto tempo ela demora para se decompor no meio ambiente? Muito tempo. Então nós refletimos muito dentro da química orgânica sobre aspectos ambientais. Um dos grandes problemas atuais é os lixos que são acumulados em grande quantidade, um grande volume e com grande tempo de decomposição na natureza. Como, por exemplo, o vilão número 1, o isopor. Então, hoje em dia se procuram também vários materiais que sejam de fácil decomposição. Hoje em dia, por exemplo, temos os plásticos que são biodegradáveis. Se degradam em muito menos tempo do que normalmente outros tipos de plástico. Cada vez mais vai se investindo em produtos que são retornáveis. Se investe muito nessa parte de materiais dentro da química orgânica também. Para vocês terem uma ideia o quão evolui a química orgânica, eu cito sempre a questão da evolução da química ao longo dos tempos. Então, até o início do século passado, nós tínhamos a abertura de estradas que era de muito difícil acesso. Então, o pessoal não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nenhum meio de transporte que não fosse por carroça, né? No início, lá, final do século XIX, início do século XX. Nós não tínhamos. E daí, como que você ia, por um exemplo, aqui no Paraná, subir a Serra da Esperança? Tinha que subir de mula, tinha que usar outros recursos. Então, quando foi sintetizado pela primeira vez o TNT por Alfred Nobel, foi uma grande descoberta. E a partir daí começaram várias descobertas, e essa foi a primeira descoberta. Mas vocês acham que a tecnologia estaria presente no nosso cotidiano se não tivesse feito essa primeira descoberta? A ciência, a química é feita assim, uma evolução científica. Enquanto nós discutimos, várias coisas estão sendo descobertas. E para isto, nós temos que estar preparados no nosso cotidiano, com a questão tecnológica, com a questão ambiental, e a gente sempre precisa de boas pessoas pensando e tendo boas ideias. E a química orgânica é uma das químicas, se não a mais, que mais evolui nos tempos atuais. Tá bom? Então, aqui eu coloquei inúmeros exemplos para vocês dentro da química orgânica, da aplicação que nós temos. Tá bom? Agora, reflito com vocês. Quando você fala química orgânica, qual a primeira ideia que tem na cabeça de vocês? Talvez como eu já corrompi a ideia de vocês, olha só a ideia, é feita carne, é feito iogurte, pode até ser. Mas muitas pessoas pensam o seguinte, orgânico é aquilo que, a alimentação orgânica, o que é aquela? É aquela alimentação que não tem uso de agrotóxico. Muito comum no meio do campo ouvir falar isso. Verdade ou mentira? Mentira. Orgânico é aquilo que vocês vão ver. O que é a química orgânica? Química orgânica é o estudo dos compostos de carbono. Guardem muito isso. Para fazer parte da química orgânica, precisa ter o C, o carbono. Daqui a pouco eu coloco as divisões, digamos assim, as inúmeras, algumas regras que tem que ter para ele ser orgânico e ter carbono. Mas primeiramente respondendo aquela pergunta, o agrotóxico, se vocês forem ver, que pode ser chamado de defensivo agrícola, pode ser chamado também de agroquímico, que eu considero o conceito mais correto, agroquímico,
Ele é debatido sobre várias formas, nós vamos debater mais profundamente sobre ele. Mas ele é feito de carbono, dentro de uma cadeia carbônica. Então o agroquímico, ele é feito de carbono. Então toda agricultura, sendo ela natural ou não natural, ela tem a composição básica de carbono. Uma alface, se foi colocado agroquímico ou se foi usado algum tipo de defensivo que seja natural, ela é a composição dela básica carbono. Então toda agricultura ela é orgânica. Algumas podem fazer um malefício para a saúde da pessoa, outros não. A gente vai discutir isso, como eu disse posteriormente. Tem defensores da agroquímica, tem algumas pessoas que acham que a agroquímica é muito agressiva para o meio ambiente sobre vários prismas, vários pontos de vista. Tá bom? Então, primeiro conceito. O que é química orgânica? Química orgânica é o estudo dos compostos de carbono. Quais compostos de carbono que não são estudados dentro da química orgânica? O carbono inorgânico. Por exemplo, carbono grafite. O grafite da parte do lápis, ela é inorgânica. Se nós formos estudar também o CO2, gás carbônico, é o carbono ligado ao oxigênio, de uma forma inorgânica. Então, o que a gente vai estudar é o carbono orgânico. E vocês vão entender porque agora a gente vai o ano inteiro vendo só química do carbono. Química orgânica. Tá bom? Vocês poderiam refletir comigo. Então, a química do carbono. Mas por que o carbono? Por que a química orgânica é tão importante? Primeiro, está no nosso dia a dia. Ela está muito presente no nosso cotidiano. Vocês convivem com a química orgânica a todo momento. Agora vocês estão me assistindo por um periférico, por um tipo de instrumento, um aparato, como vocês quiserem chamar, celular ou notebook ou desktop. Ele tem a composição dele plástico. Por que o plástico? Porque o plástico é resistente, ele é barato e ele é leve. Então a gente usa o plástico. A gente usa o material porque ele tem seus benefícios. Por isso, a química de materiais é tão interessante. Então, primeiro motivo, é claro, o motivo nosso do dia a dia, cotidiano ele está presente, está muito presente em nosso cotidiano. Mas este não é o motivo químico. Agora eu vou refletir com vocês qual o motivo químico por qual ele é tão importante. O carbono é dito como sendo tetravalente. O que é tetravalente? Vamos refletir um pouco sobre a ligação química. Se vocês pegarem, lembrarem que existe um instrumento muito usado dentro da química chamado tabela periódica. Tabela periódica, ela é isso daqui. Lembro lá, vindo lá no primeiro ano, deve ter visto também no ensino fundamental, lá, ó, tabela periódica. A tabela periódica, ela é composta de famílias. O elemento se liga com outro elemento para adquirir a felicidade. Na química, o que é a felicidade? Felicidade é tão ampla. Felicidade é a chamada estabilidade, conquistada pela teoria chamada teoria do octeto. A teoria do octeto diz que todo elemento tem que conquistar 8 elétrons na última camada. A gente reflete sobre isso dentro da distribuição eletrônica lá. Vocês devem lembrar que 1 é C2, 2 é C2. Distribuição eletrônica de Linus Pauling. Na distribuição eletrônica de Linus Pauling,
a gente vê quantos elétrons tem na camada de valência e a gente deve preencher a camada. Às vezes é mais fácil ficar com a camada cheia ou com a camada vazia, visto que se essa camada estiver vazia, a camada anterior vai estar completamente cheia e ele estará estável. Então o objetivo é perder ou ganhar elétrons, compartilhando em algumas situações na busca da estabilidade. Refletindo, existem 3 tipos de ligação dentro da química: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. O carbono não é um metal, então ele não faz ligação metálica diretamente com qualquer elemento dentro da química orgânica. Mas dentro do complexo, ele se pode se ligar sim a metais. Tem os chamados organometálicos, um organismo quando tem metal. Exemplo, nosso sangue. Nosso sangue é orgânico, mas ele é vermelho por quê? Se alguém tem sangue azul, também alguém real, aí também pode ter o sangue azul. Mas o sangue é vermelho por quê? Ah, por causa da hemoglobina, professor. Verdade. Mas o que a hemoglobina tem? Ferro. Por isso que a pessoa que tem anemia, o sangue fica um pouco mais rosa, não fica um tom de vermelho tão intenso. Daí ele tem que ingerir ferro. Da onde vem o ferro? Da couve, do espinafre. Daí vem o ferro, tá bom? Então o ferro é um componente muito importante no nosso cotidiano de ingestão de alimento. Essa parte de proteína, carboidrato, tudo é estudado na química orgânica também, gente. Mas então, dentro da parte de ligações, nós temos elementos que têm características de perder ou ganhar elétrons ou compartilhar, na busca de ficar com 0 ou com 8 elétrons da última camada. A gente vai falar especificamente das famílias A. As famílias B a gente nem cita. Normalmente da química a gente tem aquela divisão: família A, elemento representativo; família B, transição. Vou relembrar com vocês. Famílias A: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aqui nós temos as famílias B. As famílias B, elas não são tão discutidas dentro da química. Apesar disso, eu citei agora o ferro. O ferro está na família B. Então, elas são importantes também, mas a gente se preocupa muito mais com as famílias A, pela questão de facilidade de ligação e para entender bem essa parte também da química orgânica. Então, a busca é ficar com 0 ou com 8. Então, imagine um elemento da família 1A. Ele está mais próximo do 0 ou do 8? Do 0. O que ele tem que fazer? Perder 1. O elemento da família 2A tem 2 elétrons. Quem está na 2A, qual que é a tendência então? Perder 2. Quem está na 3A, qual que é a tendência? Perder 3. Daí fica com 0. Quem está com 4A. Opa! 4A tem um probleminha aqui. Ele pode perder ou ganhar 4. Mas em todo caso, se ele se ligar, ele tem espaço para fazer 4 ligações. Aí que está o carbono. O tetravalente é isso. O carbono está na família 4A. E, portanto, faz 4 ligações. Que são iguais entre si. Não tem uma preferência a se ligar diferente de um elemento para o outro. Família 5A quer ganhar 3. Família 6 para ficar com 8. Família 6A ganha 2 para ficar com 8. Família 7A ganha 1 para ficar com 8. Família 8A não faz nada, eles são nobres. Eles não se ligam. Eles não precisam se ligar, eles já são nobres. Não precisa se ligar a ninguém, são os gases nobres. Então, aqui dentro da química, o carbono dentro da química orgânica, ele faz ligação covalente. Não lembram lá que é covalente? Covalente é quando ele compartilha elétrons. Relembrando com vocês, olha lá, o que é a fórmula de Lewis de ligação química? Ó, o carbono está na família 4A, na tabela periódica. Ele tem 4 elétrons. Lembra lá do xizinho?
E vamos pegar o hidrogênio, por um exemplo. O hidrogênio tem 1. O hidrogênio é o único elemento, por estar próximo do hélio, ele quer ficar como hélio, com 2. Então, ó, liga aqui o que está ligado aos 2, que está circulado, pertence aos 2. Então, ó, 2, 2, 2, 2. 1, 2 para esse H, 1, 2 para esse H, 1, 2 para esse H, 1, 2 para esse C. E tudo que está circulado também pertence ao C. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, caso vocês não lembrem, a ligação covalente compartilha pares de elétrons. Esses aqui são os elétrons. Ele pode perder ou ganhar. Como o carbono tem a preferência a fazer ligação covalente dentro da química orgânica, não vai se ligar tanto a elementos da família 1A, 2A e 3A, a não ser que seja um objeto que seja organometálico, uma substância organometálica. Então, 4, 5, 6 e 7. Então, assim a gente faz no cantinho do caderno, que eu lembrei disso, assim, quantas ligações os principais elementos da química orgânica fazem. O carbono está na família 4A, faz sempre 4 ligações. O nitrogênio está na família 5A, para 8 falta 3. O oxigênio tem 6, falta 2. Cloro, 7A, faz 1. Flúor, faz 1. Enxofre, 6A, faz 2. Fósforo, 5A, faz 3. Hidrogênio, tem 1. Como ele faz 2, é exceção, falta 1. Os elementos da família 7A, cloro, flúor, bromo, iodo, fazem 1. Tá bom? Esses são alguns dos principais elementos que fazem parte dentro da química orgânica. E vocês vão ver todos eles, carbono com hidrogênio e oxigênio, na sequência. Mas é um ano inteiro, vamos com calma. Então, retomando. Essa é uma importância, ele é tetravalente. Mas, além dele ser tetravalente, ele tem mais uma importância muito grande. Ele tem a capacidade de formar cadeias. Canetão. Não está funcionando também. Com milhares, mas centenas de milhares de átomos de carbono. Então, assim, por um exemplo, na química inorgânica, nós temos o O. Existe o O2 e o O3. O O2, gás oxigênio, tem quantos O? 2. O O3, o ozônio, tem quantos O? 3. Não existe O4. É O2. Só pode existir o O2. Ou o O3. Então, o O4 tem? São 2 O2. Duas moléculas que vai ter de O2. Bem? Então, quando nós vamos refletir sobre o carbono ele liga um C, no outro C, no outro C, no outro C. E vai ligando assim, C para cima, C para o lado. Pode ser os tipos de ligações que a gente vai falar na sequência. Mas sempre vai se ligando um C no outro C. É assim que são formados os ditos polímeros, uma sequência que se repete de Cs. Mas tem moléculas enormes dentro da química orgânica que vão ter muitos átomos de carbono ligados um no outro. O segundo elemento que mais tem átomos ligados um com o outro é o silício. O silício no qual é feito o vidro. Né? O vidro é dióxido de silício. Então, o carbono, por causa dessa capacidade de formar cadeias, não é cadeia de ficar preso lá, não. Cadeia não. É cadeia ligar encadeamento, é ligar um no outro. Ele vai encaixando um no outro. Como que ocorre isso? Vamos mostrar aqui.
tem um esqueminha aqui, tem um atômico de ligações. Como que funciona o atômico de ligações? A gente pega e representa as bolinhas como se fossem átomos de carbono. Então aqui eu tenho 2 átomos de carbono. E aqui eu tenho as ligações. Então eu pego e ligo um elemento no outro. Tá bom, Watson? Então eu vou ligar um carbono no outro carbono. Estão vendo? Então, mas se vocês olharem, o carbono faz quantas ligações mesmo? 4. Ele está com uma aqui, ó. Tá vendo, ó? Se vocês olharem nas atômicas ligações, olha, tem espacinhos dentro do carbono que mostram que ele está faltando 3 espaços para ligar. Com quem que ele está se ligando, então? Não aparece, mas ele está ligado com o elemento mais abundante do universo. Por isso que ele está escondido aqui, o hidrogênio. O hidrogênio, no atômico de ligações, ele é branquinho. É bom vocês se familiarizarem, porque tem vários exercícios que são feitos em livros, por exemplo, que vão mostrar justamente isso. Como que o carbono se liga um carbono no outro carbono. Os carbonos são sempre bolinhas pretas e os hidrogênios são bolinhas brancas. Eu tenho aqui um H, que eu monto e ligo aqui. Vou pegar mais um H e vou ligar aqui, ó. Vou pegar mais um H e uma ligação e vou ligar aqui. Agora, este C está com 4 ligações, estão vendo? Ó? Mas este C não. Então eu vou pegar e vou ligar pegando mais 4 átomos de carbono. Mais 4 átomos de hidrogênio, mais 3 de hidrogênio, para completar as 4 ligações do carbono. Ó, peguei o H e conectei. Peguei mais um H e conectei. Peguei mais um H e uma ligação. E conectei. Então, olha, tá aqui. Essa molécula é chamada etano, mas por enquanto não se preocupem com o nome. Tá montado ela com o carbono e as suas ligações. No próximo vídeo é justamente sobre as ligações do carbono que a gente vai ver, tá bom? Então, até daqui a pouco.